Teve também, gente, mais uma revelação essa semana, que a gente foi revelado pelo Estado de São Paulo e a gente trouxe aqui na CNN, que são os dados de um relatório da Receita Federal sobre as movimentações financeiras de Mauro Cid nos últimos anos. Até agora, a defesa dele não explicou este documento. Esse documento foi enviado à CPMI do 8 de janeiro. Olha só. Mauro Cid movimentou como titular da sua conta entre 2020 e 2023 mais de 8 milhões de reais. Entraram 4 milhões e meio de reais na conta dele. Vocês conseguem ver aí, ali na sua tela, na esquerda da sua tela. Enquanto a renda declarada dele nesses últimos 3 anos é de 956 mil reais. Ele, portanto, não tem lastro para essa movimentação de 4 milhões e meio de reais. Ele não tem lastro de renda que explique a movimentação de tanto dinheiro. E ele também movimenta recursos como procurador de Jair Bolsonaro. Como procurador de Bolsonaro, ele depositou nas contas do ex-presidente 1 milhão e 180 mil reais e retirou 1 milhão e 260 mil reais. Agora que a gente localizou todas as confusões de Mauro Cid, vamos voltar para a análise. Edu, quem eu tenho comigo? Agora todo mundo, o time todo, vou começar com ela, Thaís Arbex. Thaís, Mauro Cid indo e vindo e a situação dele tá dificílima. Que análise que você faz? Ele tá preso, vai continuar preso? Alguma chance dele sair da cadeia ou a única expectativa que ele tem é realmente confessar? Boa tarde, Raquel. Boa tarde aos meus colegas e a todos que estão aqui com a gente no 360. Raquel, não sei se você lembra que ontem ou anteontem, já me perdi nas datas, claro, com tanta coisa acontecendo aqui em Brasília, eu disse que a gente tinha que esperar se a versão do advogado de Mauro Cid ia se sustentar, porque ele já tinha falado que ele não havia conversado com o seu cliente, que não tinha consultado o seu cliente. Me parecia bastante claro isso, porque na noite em que ele foi anunciado como contratado por Mauro Cid, eu consegui falar com ele. Ele me disse já naquela noite: Mauro Cid é inocente, está tendo uma perseguição sem propósito em relação a ele, e aí ele falou que era contra a delação premiada, e naquela conversa ele me disse que não havia conversado com Mauro Cid, que ele estava programando uma conversa para o dia seguinte. E ali já a minha avaliação naquele momento era que ele precisava acertar os ponteiros com o cliente. Então, me parece que é esse o cenário. Em relação à sua pergunta sobre a prisão, é importante lembrar que Mauro Cid não está preso por conta do caso das joias. Ele está preso por conta de ter forjado as vacinas no cartão de vacinação. Então, essa prisão em relação às vacinas não me parece que vai ser desfeita. E mesmo que fosse, teria um elemento já diante da decisão do ministro Alexandre de Moraes e dos elementos apresentados pela Polícia Federal para manter essa prisão de Mauro Cid. É o que eu entendo, mas precisamos entender como vêm agora as investigações da Polícia Federal. Raquel. Yuri, o que te diz essas movimentações do Mauro Cid? Quando eu peguei esses dados, né, um bolo, um calhamaço de material que chegou lá para a CPMI e tive uma primeira conversa com o advogado, com o César Bittencourt, ele me disse: olha, preciso conversar bem com o meu cliente, mas a movimentação dele não chega nem à metade disso, ele pode explicar, ele vendeu um imóvel, mas até agora não veio nada oficial. Quando a gente vê uma pessoa tendo crédito de 4 milhões e meio de reais na sua conta, com lastro de renda de 1 milhão, o que isso te diz? Diz que faltam muitas explicações para essa movimentação financeira e que, diante de toda essa situação que o Mauro Cid vive e de tudo que a CPI mista do 8 de janeiro está buscando, isso certamente vai virar um elemento importante em todo o contexto político em que se insere essa questão das joias, de todo o papel que Mauro Cid desempenhava enquanto ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, né?
Pelo que eu vi dos dados que você apresentou, apenas uma pequena parte disso, desse período, é o período pós-mandato presidencial. A maior parte que engloba aí é anos de 2020 a 22, se não me engano, ou 20, né? Pequeno período ali que é até maio de 2023, mas é uma pequena parte. Exato. E aí se trata, né, exatamente do período do mandato presidencial, então estamos falando também de um período que pode se tratar fica um questionamento porque ele estava desempenhando uma função pública como ajudante de ordens da presidência da República. E, né, o fato de ter sido procurador de Jair Bolsonaro só reforça o quanto era uma pessoa de confiança do ex-presidente e que não faria coisas que pudessem comprometer a lisura e a situação do ex-presidente, como esse episódio das joias, sem o mínimo conhecimento. Seria muito estranho, muito improvável, né, pensando em uma questão de probabilidades, que toda esta atuação relacionada à movimentação de dinheiro e também esta questão relacionada aos objetos de luxo, objetos valiosos, como as joias e os relógios, que isso não fosse feito completamente sem nenhum conhecimento do ex-presidente, a despeito de alegar. A gente vai tratar disso, de uma declaração recente aí ao Estadão de hoje, feita por Jair Bolsonaro, de que teria dado autonomia a Mauro Cid, inclusive com essa procuração. Mas, de novo, a gente não dá uma procuração para movimentação financeira de alguém que você desconfia ou tem suspeitas. Pelo contrário, é de alguém que você tem plena confiança e de que você não desconfia que vai fazer algo que possa te trazer prejuízos, sejam financeiros, sejam reputacionais. Uribe, com as suas apurações com os investigadores que estão ali em cima de Mauro Cid, de todas essas acusações, esses casos que pesam contra ele, qual é o mais complicado? Mais complicado, pelo menos conversando com esses integrantes da investigação, tem sido das joias, porque aí você teve uma venda no exterior das joias e a possibilidade de 2 casos se cruzarem, que é aquela investigação do pagamento das contas pessoais de Michele Bolsonaro. Por isso que justificaria, na palavra de alguns agentes da Polícia Federal, que você tivesse agora a quebra do sigilo fiscal também de Michele Bolsonaro, que é para tentar linkar uma ponta na outra, follow the money, ou seja, se a venda no exterior fez com que alguns desses recursos saíssem da conta tanto do pai de Mauro Cid como dele, diretamente para a conta da primeira-dama, e saber se foi utilizado apenas dinheiro vivo, porque parte da entrevista para a revista Veja, que o advogado de Mauro Cid dá, ele diz que 17 mil foram em dinheiro vivo, que acabou sendo entregue nas mãos de Jair Bolsonaro, mas que uma outra parte ficou parada na conta do pai de Mauro Cid. E aí vem um ponto importante, porque, na verdade, pela desconfiança da Polícia Federal, Mauro Cid e o pai utilizavam as suas contas bancárias para guardar dinheiro para Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro, para não despertar suspeitas da investigação. Então aí você faz uma linha lógica de como era a venda das joias e como esses recursos iam para usufruto da família Bolsonaro, que é justamente o que a Polícia Federal tem tentado identificar para tomar algumas decisões futuras, que você tem informação, inclusive, da possibilidade de decisões futuras, né, Raquel? E não é à toa, né, Uribe, que os investigadores pedem a Alexandre de Moraes a quebra do sigilo das contas aqui no Brasil, de Jair e Michele Bolsonaro, e a quebra do sigilo das contas no exterior de Mauro Cid, de Jair Bolsonaro e do pai de Mauro Cid nos Estados Unidos. E o que as fontes da Polícia Federal me dizem é exatamente isso. De posse de todas essas informações, eles vão avaliar e não tem nada descartado. Estão cogitando bloqueio de contas e estão cogitando, sim, prisão preventiva. Apesar de politicamente ser delicado, olha, você pode transformar ele num Marte, vamos esperar as provas, etc. A PF está atenta a tudo isso e queria jogar isso para você, Thaís, porque o que me disse uma fonte hoje da cúpula da Polícia Federal, ela me disse o seguinte: olha, estamos atentos, a intenção é ter as provas mais robustas possíveis, mas a gente não seguia por política. Não é porque vai ser complicado para o presidente Lula, se por conta do que aconteceu com ele, Bolsonaro também entrar numa preventiva, que a gente não vai fazer. Raquel, e aí é interessante a gente talvez trazer aqui uma declaração feita pelo presidente da Câmara ontem à noite, Arthur Lira, dizendo que o Brasil precisa tratar melhor
os seus ex-presidentes. Lira não explicou exatamente o que isso significa, ele até nessa frase falou não quer dizer anistia, mas deixou algo no ar. Então, a gente precisa entender se esse movimento que pode vir em relação a Jair Bolsonaro, se porventura ele vier a ser preso, se já não há algo preparado ali no Congresso Nacional em relação a ele. Não sei, não tenho essa resposta, confesso. Mas o fato é que talvez a Polícia Federal, a gente sabe, que a Polícia Federal não se pauta pela política, mas em vários momentos a política foi importante para que determinados movimentos não acontecessem no país. A gente sabe disso e sabe que isso é levado em consideração, sim. O fato é que as investigações precisam avançar. As quebras de sigilo, muito provavelmente, vão trazer mais luz sobre qual é a versão dos fatos, qual é a verdadeira versão dos fatos. Raquel.